Boa noite. E lá se vão 100 anos desde a assinatura do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Um conflito que marcou tragicamente a história da humanidade. Cerca de 10 milhões de pessoas morreram em consequência da disputa entre as grandes potências europeias por novos territórios coloniais. No programa de hoje, você vai acompanhar as observações contemporâneas dos nossos convidados sobre a Primeira Grande Guerra, suas causas e suas consequências. Participam do Opinião Pernambuco o professor de História Rodrigo Bione e o jurista Bruno Galindo. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Nós que agradecemos. Eu vou propor para vocês uma conversa em que a gente possa entender, primeiro, que guerra foi essa, as motivações da guerra e as consequências dessa guerra e as reverberações nos anos posteriores à guerra. Pela guerra, vamos começar pela guerra, Bione. Aproximadamente 10 milhões de mortos, aproximadamente 20 milhões de pessoas feridas, isso há 100 anos. Certo. Quando a guerra começou, o tamanho da tragédia já tinha sido prospectado? Não, de maneira alguma. Quando a gente pega a reação das populações quando a guerra foi declarada, a gente teve festa em vários locais para celebrar. Estava em voga ainda algumas teorias de que a guerra poderia ser benéfica, porque ele levaria a glória, a honra, entre outras coisas. Mas existia um sentimento geral, de certa forma, que a guerra teria acabado antes do Natal. Ou seja, era um sentimento que eu vou passar aqueles 3 meses, aqueles 2, 3 meses lá, em campo de batalha, vou voltar como herói e vou viver uma vida como herói. Quando chega o Natal, inclusive tem uma celebração, um fato conhecido, um fato interessante, que em algumas das trincheiras a gente começou a ter gente cantando música de Natal em uma trincheira, em outra na trincheira da frente, trincheiras inimigas, e eles começaram a confraternizar, inclusive, jogaram futebol juntos, tomaram bebidas juntos, trocaram abraços, amizade, porque era como se tivesse finalmente assim... cair na ficha de que aquele deveria ser o momento que a gente deveria voltar para casa. Mas, bom, a gente não voltou. E quando isso acaba, essa celebração, começa a ter punições, essas pessoas que participaram disso, finalmente vem um baque. A guerra não vai acabar. Quem guerreava? Bom, existem mudanças de lado, certo? Mas, de certa forma, a gente tem 2 grupos prioritários, que a gente vai chamar, no início da guerra, a gente chamaria de Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Entente de início seria a Rússia, a França e a Inglaterra. Se esperava que a Tríplice Aliança fosse a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Mas, contrariando as expectativas, a Itália não entrou no início e, quando ela entra do lado contrário. Ela migrou. Ela migrou. A própria Rússia, ela vai sair no período final, vai passar pela Revolução Russa, 17, e vai entrar os Estados Unidos nesse lado. Então, entre grandes potências, a gente tem aquelas que vão estar do lado vencedor, no final das contas, que vão ser Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão, que depois vão se decepcionar com os rumos dos tratados. E os maiores perdedores, sem nenhuma dúvida, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano também, que vai ser desfeito pelo Tratado de Lausanne. Bruno, você é jurista, participa de um grupo de estudo que discute, que observa aí as instituições nos regimes totalitários. Pegando as observações desse grupo, desse trabalho, onde é que vocês encontram com a Primeira Guerra Mundial? Na verdade, boa noite. Boa noite. Você, Estela, Rodrigo, é um grande prazer estar aqui no Opinião Pernambuco novamente. De fato, o nosso grupo de pesquisa na universidade, ele gira em torno das questões de direitos humanos e justiça de transição, que é um dos nossos focos prediletos. E a justiça de transição, ela lida exatamente com o pós-guerra, com o pós-conflitos, com o pós-regimes autoritários. E pode-se dizer que eu penso o seguinte, a Segunda Guerra, na verdade, é o grande marco da justiça de transição com Nuremberg.
Mas a Segunda Guerra, ela guarda uma linha de continuidade, sem dúvida alguma, muito forte com a Primeira. Sim. Na verdade, a Segunda Guerra, ela é, de certo modo, uma consequência talvez um pouco tardia da Primeira. Se considerarmos que o fracasso das soluções que foram dadas no final da Primeira Guerra, desde o Tratado de Versalhes, uma aparente humilhação da Alemanha como potência perdedora, todo um conjunto de situações em que surgiram, por exemplo, nós no direito estudamos muito, do ponto de vista da história do direito, o surgimento das chamadas constituições sociais no período ali entre os anos 20 e os anos 30. A própria Alemanha tem uma constituição muito célebre, que é a Constituição de Weimar, de 1919. E temos a Liga das Nações, o próprio Tratado de Versalhes, criando a situação que seja a Liga das Nações, e uma Liga das Nações pensada para exatamente evitar uma Segunda Guerra, no que na verdade, tanto essas constituições sociais como também os pactos internacionais decorrentes da Liga das Nações, eles são um grande fracasso do ponto de vista político. Porque o que nós tivemos aí de surgimento foram os fascismos nas suas diversas manifestações, o fascismo propriamente dito na Itália, posteriormente o nazismo na Alemanha, e uma guerra ainda mais sangrenta, ainda mais cruel, não desmerecendo o que foi a Primeira Guerra, mas uma potencialização enorme disso na Segunda Guerra. Então, assim, o que nós basicamente estudamos no nosso grupo de pesquisa é o pós. Mas o pós ele está diretamente relacionado com o que aconteceu nesses períodos. Nós não tivemos, no caso da Primeira Guerra, nós ainda não tivemos uma experiência de justiça de transição. Né? Ou seja, entre o pós-guerra, como, por exemplo, punição daqueles que perpetraram crimes de guerra ou crimes de lesa humanidade, que é uma noção que só vai ser conhecida posteriormente. Mas essa linha de continuidade, ela realmente quase como se nós tivéssemos uma guerra só e um intervalo, como se fosse uma espécie de armistício ali de aproximadamente 2 décadas, um cessar-fogo de 2 décadas, em que todo tipo de ideologia autoritária, totalitária, surgiu em várias partes do mundo, né, com simpatias, inclusive, até mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, durante algum tempo, vacilaram no lado que iriam tomar na Segunda Guerra, né, no que dizia respeito à existência de muitos simpatizantes do próprio Hitler nos Estados Unidos, de modo que nós encaramos basicamente essas 2 guerras como uma linha de continuidade. Né? E o pós-guerra, na verdade, é o pós-Segunda Guerra, que é quando nós vamos vislumbrar realmente alguma solução para toda aquela situação de continuidade de situações autoritárias e belicistas que basicamente segue de 1914 a 1945, que é justamente esse intervalo de tempo. Mas a Primeira Guerra, propriamente, de 14 a 18. Eu falei na abertura do programa que o que estava em jogo ali era a briga, a disputa, a expansão de territórios coloniais, novos territórios ali disputados pelas grandes potências europeias. Em que regiões do planeta esses territórios estavam sendo disputados ou eram territórios cobiçados? A construção do que veio a ser a Primeira Guerra é uma construção que leva décadas. Né? A gente tem uns antecedentes que vão envolver uma espécie de corrida imperialista mesmo, que, se você voltar 100 anos na guerra, com o Congresso de Viena, né, que encerra o período napoleônico, ele vai ter uma redefinição do mapa europeu, principalmente baseado num conceito que a gente chama de balanço de poder. Tem que haver um equilíbrio. Só que dentro dessas potências. Só que com o passar do tempo, você começa um aumento, uma expansão grande da Inglaterra. Ela chegou a ter 1/4 do mundo. E aí a situação se desequilibra muito mais quando a gente, em 1871, a gente tem a unificação da alemã após uma guerra que a gente chama de Guerra Franco-Prussiana. Né? A unificação alemã vem através da Prússia. Então, na França se criou um sentimento de revanche, um revanchismo, que já vai começar a arder, a crescer, a virar latente. A Alemanha, ela vai começar então, a partir da sua unificação, no momento que ela surge, ela já é a segunda maior potência do mundo, porque são estados ricos, alguns deles industrializados, que crescem, que vão querer também sua parte na divisão do mundo. Então a gente vai ter, por exemplo, Bismarck
convocando em 1885, 84, 85, o Congresso de Berlim, que vai fazer uma partilha da África. A gente já vai ter começando a ter acordos secretos que vão sendo feitos para saber como vai ser a questão do Oriente Médio. O petróleo começa a ser significante, entre outras coisas. Então, na prática, o Império Turco também, que está começando a fragilizar, já começa a ser visto, né, aquele Império Centenário com cobiça por outras potências. Então, na prática, a gente tem uma questão de escala global. Ainda que, nesse momento, Américas e principalmente o extremo asiático, eles estão um pouquinho mais fracos. A gente está começando a ter um imperialismo japonês um pouquinho mais forte que vai começar a entrar em conflito com a China no futuro. Quando a gente acaba a guerra, é que esse mapa vai ser redesenhado, né, no princípio da nacionalidade, da autodeterminação dos povos, aí a gente começa a ter uma intensificação ainda maior. Foi perfeita a fala de Bruno dizendo justamente que é uma continuidade. Porque essa negociação, como você disse, é uma redefinição de um papel de um globo que está quebrando uma ordem que foi estabelecida 100 anos antes. E a gente está estabelecendo a próxima ordem dos próximos 100 anos, com os tratados conversados principalmente. E a gente tem uma negociação que é dificílima, porque você tem de um lado o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que defende uma paz sem vencedores, o que a gente chama dos 14 pontos, que de certa forma são utópicos. O primeiro-ministro inglês, David Lloyd George, que é um cara, nesse momento, mais moderado, que, bom, vamos ter uma reparaçãozinha de guerra, mas não tanto. E um Clemenceau, primeiro-ministro francês, que é apelidado de O Tigre, porque ele tem uma personalidade fortíssima, que diz, não, a gente tem que devastar a Alemanha, no sentido pleno. E quando ele faz isso, ele vai ter um argumento fortíssimo que a guerra, a maioria delas passou na França. E aí você vai ter justamente o próprio David Lloyd George, ele define esses tratados que vão ser feitos depois, como se ele estivesse negociando entre Jesus Cristo e Napoleão. Ou seja, Jesus Cristo como Woodrow Wilson e Napoleão como Clemenceau. E ele tentando ser o meio termo, mas ele próprio vai dizer assim, ele assina o tratado e ele vai declarar que o Tratado de Versalhes, de Paz de Versalhes, vai trazer uma nova guerra em, no máximo, 20 anos. Ele acerta até a quantidade de anos. Então, na verdade, é a primeira vez que a gente sai um pouquinho mais desses continentes. A Primeira Guerra foi particularmente muito cruel e Bione depois vai poder falar sobre isso, explicar para a gente melhor as instâncias dessa crueldade. Mas pegando isso como referência, uma quantidade muito grande de mortos, de feridos, de mutilados, o uso de armamentos químicos em grande escala, talvez pela primeira vez, de que maneira isso afeta o direito? De que maneira isso afeta as instituições? Se é que afeta. Sem dúvida alguma, Estela e Bione, isso afeta sim, né? É como eu salientei, Bione também colocou isso, como na verdade há essa linha de continuidade, isso não tem um desdobramento imediato amplo, né? Porque, dentre outras coisas, a Liga das Nações era uma pretensão interessante, mas ela ainda é digamos assim, a supremacia do vencedor em relação ao vencido. Então, a lógica ainda é uma lógica vencedor-vencido de modo estrito. Então, o vencido é humilhado, o vencedor, né, ao vencedor toda a glória. E isso dificulta um debate mais amplo sobre, inclusive, enfim, já existia, por exemplo, a noção de crimes de guerra, era algo que já existia, mas os crimes de guerra efetivamente punidos eram sempre os crimes de guerra dos vencidos, os dos vencedores não. Além do mais, a definição, digamos assim, de instituições que pudessem fazer valer essa legislação também era um problema. Bem, na verdade, é um problema até hoje, né? Se quisermos ser rigorosos, eu também já fui, hoje atualmente não leciono, mas já lecionei direito internacional, e uma das dificuldades do direito internacional é exatamente a imposição das sanções, porque você depende, na verdade é um ramo do direito que depende muito das instituições internacionais, e as instituições internacionais não têm força coercitiva efetiva. Na época, menos ainda, né? Se nós vislumbrarmos que temos ali uma Liga das Nações nascente, extremamente fraca no que diz respeito ao apoio que os Estados davam a ela, porque ela dependia da força concreta dos Estados para fazer valer os seus comandos. E como os próprios Estados não a apoiavam, de um modo geral, tanto é que oficialmente, a Liga das Nações ela só se encerra
com o fim da Segunda Guerra. Por isso que eu sempre insisto nessa ideia de linha de continuidade. Porque oficialmente é quando a Liga das Nações é extinta. Mas se formos considerar o mundo dos fatos, né, de como a Liga das Nações funcionava, é latente que no final dos anos 20 ela era praticamente uma instituição de fachada. Quer dizer, você não tinha um funcionamento, por exemplo, nem de longe, com todos os problemas que a gente pode atribuir, as dificuldades que a gente pode atribuir hoje à ONU, né? Mas ela não era nem de longe uma ONU, ela estava muito distante disso. Então era uma entidade figurativa, tanto é que a Alemanha descumpriu o Tratado de Versalhes. Obviamente que eu não estou fazendo juízo de valor, né, considerando inclusive que a Alemanha foi muito humilhada pelo Tratado de Versalhes, e isso não deixou de ser permitir uma germinação do próprio nazismo. Quer dizer, aquele discurso, um discurso que poderia ter poderia ser visto como risível, como um discurso sem grande apelo, ele se tornou extremamente popular, porque o sentimento do alemão médio era um sentimento de um país que estava se colocando na posição de humilhação, crise econômica, fome, desemprego, enfim, um caldo muito forte para a ascensão de uma ideia totalitária, de uma ideia nazista. Então, dentro desse contexto, as instituições, no primeiro momento, elas simplesmente não funcionaram. Né? As poucas que existiam não funcionaram. Esse funcionamento efetivo, e aí eu falo de instituições, tanto as internacionais, como também as próprias constituições. A Constituição de Weimar, por exemplo, na Alemanha, é uma constituição que, a partir dos anos 30, ela é também mantida em vigor, é outra curiosidade. A Constituição de Weimar, ela era uma Constituição muito progressista, com muitos direitos sociais, muitos direitos humanos, muito democrática, mas ela, ao mesmo tempo que permitiu que os nazistas ascendessem democraticamente ao poder, ela também permitiu que os nazistas, através de um dispositivo que se fazia referência a decretos de emergência, suspendessem praticamente toda a legislação de direitos humanos e de controle do poder que existia na própria Constituição e governassem pelo terror e por legislação de exceção dentro dos marcos constitucionais, o que é um grande paradoxo. Então, também foi uma Constituição que, em termos de teoria, nós chamamos no constitucionalismo, a partir de um autor alemão, de Constituição Semântica, é um autor alemão chamado Karl Loewenstein, ele usa esse termo, e foi exatamente o que foi a Constituição de Weimar até o fim da guerra. Uma Constituição que estava formalmente em vigor, mas que não permitiu nenhum controle dos nazistas ou de quem estava no poder. Então, só depois da Segunda Guerra, daí eu falar nessa linha de continuidade, é que vamos ter um funcionamento institucional que vai permitir que esses crimes sejam punidos e que vai permitir algum funcionamento de políticas de reparação e de coisas dessa natureza de uma maneira mais ampla. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. E o tema de hoje do nosso programa são os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Um conflito que envolveu dezenas de países, inclusive o Brasil, e mudou o mapa da Europa. Participam do nosso programa o professor de História Rodrigo Bione e o jurista Bruno Galindo. Eu ia voltar para o ponto ia retomar a questão da Alemanha nesse bloco para entender por que ela é tão estratégica nas duas guerras, tanto na Primeira como na Segunda. Mas eu acho que eu vou dar um salto. Eu falei aqui na abertura da participação do Brasil na Primeira Guerra. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Bione? Posso, assim. A participação do Brasil na Primeira Guerra não é uma participação marcante. A gente vai se destacar por ajuda humanitária, entre outras coisas. A gente vai ter um processo de mudança muito mais interno, de um início de uma industrialização que vai ser marcada para substituir o que antes a gente importava, porque a Primeira Guerra Mundial ela tem essa característica de ser guerra total,
Então, os países envolvidos, eles direcionam toda a sua indústria para a indústria bélica, fardamento, e a gente vai ter que importar coisas que a gente produzia antes. Então, na prática, assim, a gente vai ter uma participação muito pequena. No final da guerra, após o afundamento de navio, não sei o que e tal, a gente vai declarar guerra, mas é quase que simbólico. A gente vai fazer uma patrulha, uma missão de patrulha no Atlântico Sul, enviando um navio. Quando ele está chegando perto da África, a gripe espanhola vai ajudar a dizimar boa parte, né, de nossa tripulação. Agora, mexe com a economia ali na questão da borracha, não mexe? Não é quando o Brasil, por força da guerra, exporta muito borracha e vem um enriquecimento ali da região norte do país? É nesse momento? Ajuda. Agora, a seguinte, a gente, já na década de 1870, a gente teve um inglês que conseguiu extrair algumas mudinhas de seringueira e levou para lá, uma espécie de biopirataria, digamos assim, que ele virou Sir depois. Então, Henry Wickham, o nome dele, e ele, quando ele leva para lá, claro que demora para se estabelecer, mas a gente está justamente num processo de transição. A Inglaterra vai plantar essa matéria-prima, né, na Malásia, e na década de 10, no início, a gente é o maior produtor. Na década de 20, a gente já não está mais nem perto de liderar. Então, é um processo que a gente ainda provê, dinheiro, não deu? Assim, o norte, Manaus, Belém, a gente vai ter, sem nenhuma dúvida, um desenvolvimento. A gente tem, inclusive, os teatros municipais, que são símbolos dessa Teatro de Manaus, belíssimo, que é um símbolo disso, mas na prática é um ciclozinho muito pequeno, porque a Inglaterra, que está começando a perceber a importância disso em larga escala, ela vai fazer uma coisa que rapidamente a gente deixa de ser relativamente, a gente não é mais uma potência, a gente deixa de ser realmente relevante nesse ponto estatisticamente. Ainda antes de falar da Alemanha, você falou, Bruno, que alguns efeitos, algumas consequências da guerra não foram imediatas. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legislação internacional, a gente pode falar em efeitos retardados da guerra ou não? Tem coisas que aparecem mais na frente, lá na frente, sem ser no pós-guerra imediato? Sim, sem dúvida. Na verdade, a própria ideia de se criar uma instituição que compartilhasse de princípios comuns, de princípios humanitários comuns, ela é uma ideia que vem exatamente com o pós-Primeira Guerra. Né? Quer dizer, imediato ou a ideia sim, a ideia sim. Quer dizer, quando nós temos a criação da Sociedade das Nações ou Liga das Nações, quer dizer, esses dois nomes são utilizados, com o Tratado de Versalhes e tudo aquilo, a utopia, digamos assim, era de um mundo sem fronteiras, né? No sentido não de fronteiras, de acabar com as fronteiras de um ponto de vista concreto, prático, mas de um mundo mais plural, mais democrático, num mundo em que os princípios de humanidade, os princípios humanitários, eles pudessem ser de fato observados, né? Que você tivesse um diálogo maior entre as nações, entre os estados. Então, de certo modo, é o que orientou, por exemplo, a criação da própria ONU, né? Nos anos 40. Então, no fim da Segunda Guerra, aquela ideia de se criar uma instituição como foi criada posteriormente a ONU era uma ideia que já existia com o fim da Primeira Guerra. Porque muitos visionários vislumbravam na Liga das Nações exatamente essa instituição que nos livraria de guerras posteriores. Porque, como o Bione colocou, a Primeira Guerra, ela é uma guerra extremamente violenta, extremamente sangrenta, né? Porque a Segunda Guerra foi numa escala tão assustadora e tão inédita, né, do ponto de vista de números, de tudo, que faz parecer, como nós conversávamos até antes, né, do início do programa, faz parecer com que a Primeira Guerra foi uma guerra de menor importância ou qualquer coisa dessa natureza, o que me parece falso, né? Na verdade, a Primeira Guerra foi uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito violenta e numa escala inimaginável para a situação. É porque a Segunda Guerra conseguiu ir além disso, mas a Primeira Guerra ela é muito. Então, aquilo traz, enfim, Bione pode me corrigir se eu estiver equivocado na análise, né? Como historiador, ele conhece mais isso do que eu, mas me parece que
essa ideia de se evitar um novo conflito em escala mundial e de termos princípios humanitários regendo o direito entre as nações, o direito internacional, no caso ali embrionário, ela é muito presente ali naquele momento. Agora, ela é presente no pós-Primeira Guerra, me parece muito mais como ideia do que com desdobramento concreto. E aí sim, os desdobramentos mais concretos nós vamos ter no pós-Segunda Guerra, né? Quando se tenta criar exatamente uma instituição que, se não é tão efetiva como gostaríamos, mas ela tem um histórico de sucesso bem maior do ponto de vista de prevenção de conflitos e de solução, de intermediação de solução desses conflitos na ordem internacional, como a ONU. Então, a ONU seria uma Liga das Nações bem-sucedida. E, por outro lado, a criação de uma série de documentos jurídicos, de tratados internacionais de direitos humanos, de pactos internacionais de direitos específicos, de prevenção de crimes, né, como genocídio, como violência, como apartheid, como violência contra a mulher e tudo isso aí que vem. Essas convenções mais específicas, elas vêm exatamente na escala de uma convenção mais geral, que, por sinal, esse ano faz 70 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. A proibição do uso de armas químicas, ela vem imediatamente após a Primeira Guerra? Eu creio que é após Genebra, né? Posso estar errado, Bruno me corrige se estiver errado, que entende melhor de legislação. Mas eu iria para a Convenção de Genebra da década de 50. Isso, de forma mais específica. Né? Você tinha, na verdade, nós tínhamos legislação internacional no que dizia respeito à proibição de tratamento cruel, questões formuladas de modo mais genérico, não havia algo tão específico como essa questão das armas químicas, biológicas, como passa a haver exatamente com as convenções de Genebra. Me fale da crueldade da Primeira Guerra Mundial, assim, o que é que você considera mais atentatório à dignidade humana, o que é que lhe parece mais absurdo naquele contexto todo? E já que a gente falou aqui várias vezes que foi uma guerra muito violenta, muito cruel. Estela, quando a gente analisa as cartas, os depoimentos, porque é muito interessante você pegar a história desse período através das cartas dos soldados que lutaram lá, e que você vai vendo uma evolução num sentimento de ódio mesmo, de raiva, que ele a partir das trincheiras, principalmente, a partir da estabilização da guerra, né? Porque a guerra de início ela tinha aquela tendência a ser uma guerra de velocidade. Existia um plano alemão chamado Plano Schlieffen, que o objetivo dele era que a Alemanha, que ela tinha a capacidade de se mobilizar para a guerra mais rápido, ela conseguisse invadir a França com uma velocidade extrema. A França está 100% preparado para a guerra, segundo estimativas, em 3 meses. A Alemanha em 15 dias, a Rússia em 6 meses, nesse período, segundo um historiador chamado Neil Ferguson. E aí ela queria invadir correndo para um lado e depois, antes da Rússia estar preparada, ir para o outro, aproveitando suas ferrovias. Era definido mais ou menos como vamos almoçar em Paris e jantar em São Petersburgo. Só que aí, contrariando a expectativa, a partir de uma batalha chamada Batalha do Marne, houve uma estabilização. A França conseguiu evitar a velocidade já nos arredores de Paris e criou uma rede de trincheiras. Essa rede de trincheiras é uma coisa assustadora, assim. Primeiro que tem um historiador que vai dizer que, o mesmo Neil Ferguson, ele vai dizer que se você somasse as trincheiras feitas na França, porque é uma rede, você conseguiria dar uma volta ao mundo por um trópico, não pelo Equador. E aí elas são construídas, então, de maneira improvisada, sem nenhum tipo de armamento, de preparação. Então você começa a ter uma situação que o soldado choveu, ele está na chuva, no inverno às vezes negativo, com roupa molhada durante meses, no local que fica lama, às vezes ele tem que fazer suas necessidades lá, as doenças são, ali é um caldo de doenças, né? É o sonho de todo micro-organismo, então as doenças, os vômitos, as fezes, tudo vão ser colocados lá também, misturado com tudo, no local onde ele vai dormir, no local onde ele vai fazer refeições, então é uma coisa que começa a virar uma guerra que destrói literalmente o psicológico. Eu peguei um relato que me surpreendeu, assim, que eu achei particularmente surpreendente, de um dos soldados que ele dizia que, com o passar do tempo, ele não se incomodava mais de estar tomando café do lado do amigo dele morto. O amigo dele em decomposição do lado dele e ele lá tomando café. Ele dizia que o que irritava ele era que toda vez que ele ia tomar o café, tinha uma mosquinha que pousava no amigo dele morto e pousava no café dele.
E aí ele dizia que a coisa mais irritante da guerra para ele era essa mosca. Isso já mostra um estado psicológico que você está nas últimas consequências. A gente começa a ter gente que começa a dar tiro na própria mão, tiro no próprio pé para ver se é levado para o hospital. Começa a ter a punição capital, a pena de morte internamente para quem fizer isso. As pessoas então começam a tentar se arriscar botando as mãos para fora dessas trincheiras. E aí, com o passar do tempo, esse sentimento de ódio vai levar a querer matar o seu inimigo com mais sofrimento. A gente vai ter as baionetas, por exemplo, cerradas, que ela não mata mais do que uma baioneta normal, né? Aquela lança que tem no final da arma. Ela mata com mais dor. Aí você já tem uma reação de que se um soldado fosse capturado com uma baioneta cerrada, se criou a tradição de arrancar os olhos desse soldado antes de executar ele, para ele sentir mais dor. E isso ajuda a explicar um pouco em Versalhes, certo? Versalhes era uma tragédia anunciada. Mas um país feito a França, que depende de uma opinião pública, que sofreu o que sofreu, ela jamais vai aceitar qualquer coisa diferente do que toda a culpa da guerra para a Alemanha. Então, é uma guerra que esse sentimento de ódio ele vai atingir níveis inacreditáveis. E você pega os relatos, você começa a perceber isso. O que diz a legislação internacional em relação a esse tratamento que é dado as pessoas que participam das guerras? Na verdade, nós já tínhamos alguma legislação internacional na época da Primeira Guerra, notadamente em relação a crimes de guerra. Né? Posteriormente, isso vai ter um desenvolvimento mais amplo, né, envolvendo outros tipos de crime, notadamente, para mim, Nuremberg é o grande momento, né, digamos assim, da efetivação de uma legislação internacional no que diz respeito à efetivação das convenções sobre crimes de guerra, que já existiam na época da Primeira Guerra, e posteriormente com a criação de novos tipos penais, como nós chamamos no direito, como os chamados crimes de lesa humanidade, né, que envolve não só o crime de guerra propriamente dito, como aqui foi exposto nesse relato, enfim, assustador, né, que Bione colocou, né? Então você tem aí uma quantidade grande de crimes de guerra, mas para além desses, os chamados crimes de lesa humanidade, ou seja, no momento em que não há necessariamente uma situação de guerra, mas é uma situação em que há massacres, há genocídios, há torturas, execuções sem julgamento, enfim, uma série de... A tortura é considerada crime contra a humanidade, não é? Na verdade, o conceito de crime contra a humanidade, atualmente, ele vem do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, dos anos 40, e ele hoje está consolidado no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma, que tem um artigo, que é o artigo 7º, que diz quais são aqueles crimes de lesa à humanidade. A tortura é um deles, só que não é a tortura pura e simples, mas é a tortura dentro de um contexto de planejamento e ataque sistemático a segmentos ou populações civis envolvidas por razões étnicas, religiosas, ideológicas ou quaisquer razões dessa natureza. Então, isso vem daquele momento, né, a criação também desse conceito de crimes de lesa humanidade, e eu diria que uma efetivação de uma noção que já existia no âmbito da Primeira Guerra, e mesmo posteriormente, como uma noção mais difusa, tirando a legislação de crimes de guerra, e posteriormente ela é ampliada por crimes de lesa humanidade, porque, por exemplo, o Holocausto, né, na Segunda Guerra, ele não era um crime propriamente de guerra, porque não se tratava de um conflito entre... os crimes de guerra seriam aqueles crimes dentro do conflito, né, do contexto de conflito, por exemplo, entre a Alemanha e os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, a Rússia e a Alemanha, enfim... mas em não batalha, né? Em batalha ou em situações efetivamente de guerra. Mas o Holocausto judeu, ele não foi um crime dessa natureza. Ele foi, na verdade, um genocídio programado, planejado, né, de massacre de uma população pelo simples fato de ser a população judia. Né? Então, era uma discriminação que pode ser considerada racial ou ideológica, ou religiosa, mas principalmente racial, naquela ideia de raça superior, antissemitismo e tudo mais, e isso passou a ser parte do conceito de crime de lesa humanidade. Então, aí envolve tortura, envolve genocídio, envolve tudo isso, desde que tenha esse componente de planejamento e ataque sistemático a um segmento específico da população, seja de uma população interna,
né, que você poderia considerar dentro dos próprios países, seja no nível até internacional, como foi o caso dos judeus na Segunda Guerra. Então, isso já é um desdobramento dessa noção de crimes de guerra, que é uma noção que vem ainda da Primeira Guerra, daquele período, é anterior, na verdade, né? E é complementada com essa ideia de crime de lesa humanidade e efetivada pela primeira, nós podemos de fato localizar como uma, digamos assim, uma punição efetiva daqueles que perpetraram esses crimes somente, de uma maneira mais ampla, mais abrangente, somente a partir de Nuremberg, realmente, no fim da Segunda Guerra. Antes, isso era muito difuso. Vamos fazer mais um intervalinho? Dá, curto. Sim. Mais uma vez. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o fim da Primeira Guerra Mundial, que está completando 100 anos. Participam o professor de História Rodrigo Bione e o jurista Bruno Galindo. Vamos falar da Alemanha, sempre como uma peça-chave estratégica na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Por quê? Os motivos são muitos, assim, mas geopoliticamente o papel dela como uma potência central, como uma grande potência central intermediária, assim, cercada por outras potências, coloca ela sempre, de certa forma, em uma situação de risco também, né? Ou ela é muito forte ou ela é engolida. Acontece, historicamente, que nações ao redor dela são engolidas. Por exemplo, a Polônia, que passou 123 anos sem existir, sendo dividida pela Prússia, pela Áustria e pela Rússia. Então, historicamente, tem todo esse papel e também tem uma cultura militarista. Se a gente voltar 150 anos no tempo, para a Guerra dos 7 Anos, por exemplo, a gente tem uma declaração que a Prússia, né, que é o estado principal que vai formar a Alemanha, ela não é um estado que possui um exército, ela é um exército que possui um estado. Ou seja, então existe uma cultura militarista forte, existe uma necessidade, até uma ética baseada naquela ancestralidade de que somos guerreiros, somos dos povos germânicos e tudo mais, que mudou essa mentalidade. Agora, esse lado geopolítico de ela estar circunvizinhada por nações poderosíssimas, eu creio que coloca ela sempre nesse papel de ou ela vai ou ela não sobrevive. Ainda que, em minha opinião, ela tomou as decisões erradas, tanto na véspera da primeira quanto na véspera da segunda, de tentar, ao invés de buscar um equilíbrio, romper esse equilíbrio, de certa forma. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra, é muito cruel com a Alemanha, né? Assim, o preço que foi cobrado à Alemanha, assim, quando você vê, ele é quase um preço impagável. Ao vencedor é permitido tudo, e aí, de novo, estou puxando para a sua área, a área da legislação internacional. Quem ganha uma guerra pode impor tudo a quem perde essa guerra? Essa noção era uma noção corrente, digamos assim, não do ponto de vista... É porque o direito internacional, ele lida muito, historicamente, ele lida muito com o costume internacional. Depois é que a legislação escrita, em termos de tratados, ela vai ganhando importância. Mas até o século XIX, o direito internacional era basicamente um direito de costumes. Então, isso está bem de acordo com o costume internacional, ou seja, uma espécie de supremacia do vencedor em relação ao vencido. Tanto é que nessa história, inclusive, de que crimes de guerra eram crimes só, na prática, somente dos vencidos. Né? Quer dizer, os vencedores praticavam, mas se eles vencessem a guerra, eles estariam, na prática, impunes em relação a isso. Isso começa a ter uma modificação exatamente com essa noção de princípios humanitários a partir do fim da Primeira Guerra, né, com a Liga das Nações, que terminou fracassando, e ganha mais abrangência na medida em que nós temos, na verdade, uma punição de vencedores contra vencidos, ela não deixa de ter isso, mas a partir de critérios diferenciados, que foi exatamente o caso, mais uma vez, retornando a Nuremberg. Porque Nuremberg, qual é a grande diferença de Nuremberg?
Se nós olharmos de modo, digamos assim, de modo muito pontual, não, é mais uma vez vencedores contra vencidos. Até certo ponto isso procede. Só que, diferentemente do que ocorria antes, que era simplesmente punir aqueles que perderam a guerra, nós tivemos uma situação de um julgamento. Um julgamento com regras, um julgamento com estatuto definindo quais eram os crimes, quais eram as penalidades, estipulando exatamente acusação, defesa, né, aquilo que deveria ser, por exemplo, uma obrigação do que seria o Ministério Público naquela ocasião, que foi liderado inclusive por um ex-juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, os juízes que eram juízes das 4 potências vencedoras, mas que teriam que fundamentar suas sentenças a partir do Estatuto de Nuremberg, e que é um julgamento muito interessante do ponto de vista do direito, não que ele tenha sido completamente imparcial, mas ele tem, por exemplo, uma dosimetria no que diz respeito às penas aplicadas a partir das condutas dos líderes nazistas. Então, há líderes nazistas que foram condenados à morte, há alguns que foram condenados à prisão perpétua, outros a penas menores, como 10 anos, 15 anos, e 3 deles absolvidos. Ou seja, diferentemente daquela noção do vencedor punir o vencido, na verdade, até a absolvição nós tivemos no Tribunal de Nuremberg, assim como nos julgamentos posteriores, porque o grande Tribunal de Nuremberg ele julga os principais líderes do Partido Nazista na Alemanha. Mas, posteriormente, há outros julgamentos em que temos absolvições, temos condenações a penas maiores, a penas menores. Então, é quando, digamos assim, a mera questão da supremacia pela guerra é gradativamente substituída por uma espécie de supremacia do direito. Ou seja, o direito entra em cena e passa a dosar essas questões. Não que o vencedor que a relação vencedor e vencido ela não continue a existir, ela existe até hoje. Mas ela é uma relação que começa a ser mais diluída nessa perspectiva de que é possível, sim, estabelecer parâmetros decisórios, é possível também punir criminosos de guerra e criminosos de lesa humanidade a partir de critérios mais objetivos e não simplesmente pela relação vencedor e vencido. Eu queria falar um pouquinho da Rússia, a Rússia na Primeira Guerra, porque ela entra na guerra ainda uma Rússia czarista. Sim. E quando ela sai da guerra, já sai com Lenin, quer dizer, já era um governo bolchevique. Eu achei isso tão curioso. E ela sai da guerra já muito perto também da guerra terminar. Acho que ela sai em março e a Primeira Guerra termina em novembro. Perfeito. Contextualiza um pouquinho o papel da Rússia aí na Primeira Guerra com essa particularidade de entrar czarista e sair bolchevique. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse momento é que tem algumas teorias raciais que estão em vigor. Uma delas é o darwinismo social, que acredita que as nações, o choque entre as nações, ou seja, a guerra é natural e até benéfico, porque elimina os inferiores e permanecem vivos, aumenta a proporcionalidade de superiores. Você tem a teoria da eugenia, que vai dizer que racialmente você pode ser superior e pode melhorar a espécie humana, é uma pseudociência novamente. E dentro dessa teoria você faz uma hierarquia de raças e de nações. Só que em 1905, a Rússia czarista perdeu uma guerra para o Japão, certo? Uma guerra que foi uma disputa pela Manchúria, a região nordeste atual da China. E quando ela perde isso, é muito mais do que uma derrota apenas política. É como se fosse uma derrota moral. A Rússia, por mais que seja continental, né, tem uma parte asiática grande e uma parte europeia, o centro de decisão está na Europa. Então, eles se consideravam muito mais europeus e foi a primeira vez que uma nação europeia, tirando questões pequenas, coloniais, mas assim, em uma guerra de larga escala, a primeira vez que uma nação europeia é derrotada por uma não europeia. E isso, segundo as teorias da eugenia, do darwinismo social, eles vão colocar como se o russo fosse racialmente inferior e pelo processo de seleção natural das guerras, ele estivesse sendo eliminado. Então, a partir daí, começou a virar quase que uma paranoia para a Rússia a ideia de que a gente tem que mostrar que a gente é uma potência. Essa crise foi se agravando, né? A gente vai ter alguns protestos, como o do Mico Sangrento, de 1905,
a formação dos grupos de oposição ao czarismo, e quando entra a Primeira Guerra e começa a Primeira Guerra Mundial, é claro que tem muito mais do que isso. Tem uma questão do pan-eslavismo, a Rússia ela tem uma conexão com os povos do Sul, a guerra começa entre um conflito entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, e a Rússia, que é uma nação de maioria eslava, a Sérvia também é de maioria eslava, ela tem um interesse nessa aliança, na formação de uma grande Sérvia, é claro que tem mais. Mas a Rússia vê também isso como uma questão moral, é a chance de a gente mostrar novamente que a gente é uma potência. Então o czarismo investiu tudo nessa noção. E aí começou a gastar o que não tinha, a crise econômica foi se agravando, até o momento que ficou insustentável. Eu cheguei a pegar um relatório que afirmava que no final desse conflito a gente chegou a ter uma determinação de que um soldado russo só poderia atirar 10 vezes por dia. 10 vezes, 10 tiros não é um segundo, certo? Uma batalha feita a Batalha do Somme tem 500 feridos ou mortos por segundo durante a primeira hora da guerra. Então, ela foi exaurida economicamente. Abriu espaço para uma revolução em fevereiro, que é uma revolução que ainda não é a Revolução Bolchevique. Uma revolução liderada por outro grupo menchevique, com apoio de um grupo aliado com a burguesia, que é o Cadete. Essa revolução... É quando tiram o czar? Tiram o czar. Aí deixou de ser czar e se criou um governo provisório liderado por uma figura chamada Kerensky. Só que esse governo, ele achava que a guerra estava perto de acabar, logo vamos tentar sustentar justamente para a gente ter uma espécie de reparação da guerra. Só que isso não aconteceu. E Lenin, que estava exilado, foi mandado para a Rússia pela Alemanha. Um trem lacrado da Alemanha. Churchill vai definir isso posteriormente, dizendo que a Alemanha enviou Lenin à Rússia como quem enviou o bacilo da peste, certo? Porque a Alemanha tem interesse que a Rússia passasse por uma segunda revolução que tirasse da guerra. A Alemanha queria tirar a Rússia da guerra. Para poder lutar só na frente. E aí manda Lenin do exílio. Que aproveita o contexto de declínio econômico completo naquela situação. E aí Lenin lá consegue, na Revolução de Outubro, fazer a sua revolução e em outubro se estabelece. Ele manda Trotsky, que era um braço direito, para negociar na Alemanha. Trotsky era, de certa forma, muito idealista, ele vai tentar convencer os alemães a fazer uma espécie de segunda revolução, de uma revolução socialista na Alemanha. E Lenin, quando descobre isso, ele diz, olha, você tem que tirar da guerra, senão a gente cai também. Então, entre a Revolução de Outubro e Março, na verdade, que é quando é assinado o Tratado de Brest-Litovsk, que é o que tira a Rússia da guerra, acontece, na verdade, que a Rússia já não estava no dia a dia participando. Mas para sair da guerra, a Rússia também pagou um preço altíssimo. Perdeu muito território. O Lenin deu uma carta branca de assine qualquer coisa, só tire a Rússia da guerra, senão o nosso governo cai. E aí ela vai perder países bálticos, vai perder um parte da Polônia que tinha, entre outras coisas. Então, com certeza, esse tratado foi um tratado que a Rússia sai. E depois ela também não pode pedir reparação de guerra. Então, ela perde duplamente, tanto pelo Tratado de Brest-Litovsk, quanto quando em novembro a gente tem o armistício Skopje, as negociações, ela não vai ser reparada pelas mortes que assim, existem estimativas discordantes, mas tem estimativas que chegam a dizer que a Rússia perdeu mais de 4 milhões de pessoas, ou seja, metade da guerra, certo? Mas é claro que essas estimativas variam muito. Se houvesse uma reparação proporcional ao dano causado ao país, a Rússia teria uma reparação grande que ela perdeu ao entrar na Revolução. Bruno, eu tenho a impressão que a gente está perto de terminar, enquanto eu vou aguardando aqui as orientações sobre o tempinho que a gente tem, eu vou te passar a palavra, o que você considera importante aí do ponto de vista da jurisdição, do direito internacional, que a gente não tenha tocado. Vou passar a palavra para você para aproveitar esse finalzinho, 1 ou 2 minutos de programa que a gente ainda tem. Talvez é porque, claro, que um programa com um tema dessa amplitude, a gente tem sempre coisas que vão ficar à margem, né? Mas um ponto interessante é exatamente a ascensão, nesse período do entre guerras, né, entre Primeira e Segunda Guerra, da ascensão dos totalitarismos, né? Que é um ponto interessante porque não foi algo imediato a Primeira Guerra. Na verdade, nós poderíamos dizer até que num primeiro momento as ideias em voga foram ideias mais próximas da social-democracia. Então, podemos ver, por exemplo, de um ponto de vista das constituições, nós vamos ter, além da Constituição de Weimar na Alemanha, vamos ter a Constituição da Polônia e da Iugoslávia nos anos 20, no início dos anos 20. Nós vamos ter a própria Constituição brasileira de 1934, uma Constituição progressista, democrática, enfim. Num primeiro momento, parece que os ventos democráticos ou social-democráticos, eles vão ser
a tônica, inclusive com um certo otimismo, né? Se nós lembrarmos até o cenário cultural da Europa dos anos 20, a França especialmente, eu estava recordando, enquanto vocês falavam, recordando, por exemplo, do filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, que ele volta no tempo e fica lá nos anos 20, encontra com Fitzgerald, né? Com Picasso, com todos aqueles grandes artistas, intelectuais. Quer dizer, era um celeiro bem interessante que parecia que a democracia ganharia o jogo. E, na verdade... Inclusive, Bruno, com a inclusão das mulheres, né? Isso. 1920, o voto nos Estados Unidos. Voto feminino, o voto feminino também no Brasil, nos anos 30. Só que, paralelamente a isso, nós tivemos a ascensão de um pensamento autoritário que começa ganhando um espaço na Itália, né, com a ascensão do fascismo, de Mussolini, mas que depois se espraia, né, tem o ápice com os nazistas e também o próprio Brasil com o Estado Novo. Quer dizer, o pensamento autoritário logo em seguida ganha uma força avassaladora e é um dos sem dúvida alguma, uma das causas da própria Segunda Guerra. Né? Dá quase um filme contemporâneo. Com certeza. Boa noite, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, boa noite mais uma vez e muito obrigada pela companhia.